O diabo e a inteligência artificial. Algumas pessoas, ao olharem o livro do Apocalipse, têm dúvidas a respeito de muitas coisas lá escritas, mas uma das coisas que elas têm dúvida é referente à queda de Satanás em Apocalipse capítulo 12. Se essa queda está no passado ou se está no futuro. Neste estudo, estarei lhes respondendo esta dúvida. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, nos diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta é contra os príncipes e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tendo isso em mente, podemos compreender que existem forças do mal nas regiões celestiais. E isso nos revela que o diabo, ele não está preso debaixo da terra ainda. O diabo, ele ainda não está no abismo profundo de Apocalipse capítulo 20. Vejamos o livro de Apocalipse capítulo 12, onde o apóstolo João nos diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também lutaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás e Diabo, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue de Cristo e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O apóstolo João, nesta parte, em Apocalipse, nos diz que ocorrerá uma batalha no céu, e essa batalha está para o futuro. Essa batalha do diabo e Miguel, em Apocalipse capítulo 12, está para o futuro, pois, como vimos, o diabo está em alguma parte das regiões celestiais. Paulo diz que nós temos que lutar contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais, ou seja, existem forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso que o diabo é chamado de príncipe da potestade do ar, príncipe do poder governante do ar. Ele, o diabo, é o espírito que atua nos filhos da desobediência, como Paulo diz em Efésios capítulo 2. Essa batalha do diabo e seus anjos contra Miguel e os anjos dele e os anjos de Miguel irá acontecer na última semana de Daniel. Essa última semana de Daniel são 7 anos, e essa luta ocorrerá no céu. Mas essa luta ocorrerá aproximadamente na metade dos 7 anos. O texto nos diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos, e diz que ele, o diabo, acusava os irmãos de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, não tem como colocar essa queda do diabo de Apocalipse 12 no passado, pois o texto diz que o diabo acusava os nossos irmãos, e os irmãos só vieram a existir depois da fundação do mundo. E por isso que essa queda do diabo em Apocalipse 12 só irá ocorrer no futuro. É claro que sabemos que houve a rebelião de Satanás antes da fundação do mundo e que ele arrastou consigo a terça parte dos anjos, e eles se rebelaram contra o Criador, e houve essa queda. Só que
ao longo da história, depois da fundação do mundo, nós podemos perceber que o diabo ele tem acesso ao trono de Deus, à sala do trono de Deus, ao céu onde está o trono de Deus. E lá ele chega para acusar os irmãos, como também é mostrado no livro de Jó. Mas, em 1 João de capítulo 2, o apóstolo nos diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O próprio apóstolo João nos diz que o Senhor Jesus é o nosso advogado. E se tem advogado, existe também o acusador. O diabo é o acusador, mas Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, é também o nosso advogado. Em Apocalipse, capítulo 12, continua nos dizendo o seguinte: Por isso, festejai os céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O livro do Apocalipse nos revela que quando o diabo cair do céu, na metade dos 7 anos, Satanás vai descer cheio de grande ira, pois ele perdeu a guerra no céu, e por causa disso, ele se verá atirado para a terra. E ele, quando cair, saberá que lhe resta pouco tempo. Esse pouco tempo são os 3 anos e meio finais dos 7 anos. E por causa disso, ele irá perseguir a mulher que é a igreja. Mas o Senhor irá guardar parte de suas testemunhas no deserto dos povos, como diz o profeta Ezequiel e o profeta Isaías e o próprio livro do Apocalipse. E o Senhor guardará parte de suas testemunhas por um tempo, tempos e metade de um tempo, que equivale a 3 anos e meio finais dos 7 anos. O texto continua nos dizendo que a mulher estará fora da vista da serpente. E isso revela a tecnologia e a inteligência artificial. Pois imaginem um mundo na última semana de Daniel. Na metade dos 7 anos ainda haverá a energia e a inteligência artificial. O texto nos revela que, embora o diabo caia na metade dos 7 anos e perca a visão dos ares, pois o diabo irá perder a visão dos ares que ele tem hoje, mas ele irá perder a visão dos ares na metade dos 7 anos, pois o diabo, quando cair, não irá ter mais acesso ao céu. Ele, o diabo, irá vigiar os filhos dos homens através da tecnologia por meio das câmeras. O diabo, ele é astuto. Você acha que ele não iria ler o livro do Apocalipse? É claro que o diabo sabe que irá cair. Mas você acha que ele não iria ter um plano para vigiar os filhos dos homens antes de cair na terra? O diabo, ele é astuto e pensou em vigiar os filhos dos homens através da tecnologia, pois ele, o diabo, mesmo trouxe essa ideia, essa cópia de tecnologia que envolve a inteligência artificial para os homens, para poder controlar os próprios homens. Não pense que essa tecnologia de inteligência artificial é para o seu bem, pois ela irá ser usada para o mal. O próprio livro do Apocalipse revela isso. Nós, os seguidores de Cristo, temos que usar a tecnologia para o bem, para divulgar a palavra de Deus. E Deus permite isso por enquanto. E por isso o diabo também fica com raiva de nós. Contudo, chegará o tempo em que não poderemos usar a tecnologia de inteligência artificial, porquanto a própria inteligência artificial irá estar nos perseguindo e estará contra nós. E por isso que irá haver a marca da besta, que está ligada com a inteligência artificial, como diz em Apocalipse capítulo 13. E por causa disso, nós seremos caçados pelo anticristo e pelo povo do anticristo, que estará marcado com o 666. Pois quem colocar a marca da besta estará apoiando o governo do anticristo e a morte do povo de Deus. Veja que em Apocalipse capítulo 12 é revivido o cenário do Egito, pois o faraó deste mundo é Satanás, e o mundo é um Egito,
mas os seguidores de Jesus é o Israel espiritual, que irá ser perseguido pelo diabo. Em Ezequiel de capítulo 29, diz: Fala e dize, assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Veja que em Ezequiel nos diz que Faraó é o grande dragão, e podemos chegar na seguinte conclusão: Ezequiel está nos revelando que o grande dragão da última semana de Daniel, em Apocalipse 12, é o diabo, e esse diabo é o faraó deste mundo. Sabemos que no passado, realmente o diabo e seus anjos caíram por serem contra Deus. Mas o diabo, hoje, ele tem acesso ao céu e consegue vigiar os homens pelos ares. Mas como havia dito, ele, Satanás, irá cair na terra na última semana de Daniel. Em Apocalipse, capítulo 12, continua nos dizendo o seguinte: Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quando o diabo cair na terra, na metade da última semana de Daniel, o diabo irá perseguir a mulher, que é o Israel espiritual. E por isso, a serpente, que é o faraó deste mundo, irá mandar um rio, que são exércitos, contra a mulher. Mas o texto diz que a terra engoliu esse rio. E isso é bastante semelhante com o que ocorreu no passado, no tempo em que Deus, com seu braço glorioso, tirou o povo de Israel do Egito e os livrou das mãos de Faraó e seus exércitos. Por isso, existe o cântico de Moisés em Êxodo de capítulo 15, que é profético também. Mas não vou entrar muito nem em detalhes dele agora, pois posso deixar isso para um outro áudio. Então, Apocalipse 12 continua nos dizendo que a mulher é guardada no deserto, e por isso o dragão foi lutar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A respeito disto, tem muitas coisas a se falar sobre o assunto da descendência da mulher, mas também isso pode ser deixado para um outro áudio. Portanto, no futuro, o diabo e seus anjos, na metade da última semana, eles irão cair na terra. Eles irão perder a visão dos ares que eles têm hoje, pois o diabo, ele vai batalhar contra Miguel e Miguel vai batalhar contra o diabo. A batalha no céu de Miguel e seus anjos vai fazer com que o diabo caia sobre a terra. Vai fazer com que o diabo caia na terra. E o diabo ele vai perder a visão dos ares. E depois que o diabo cair na terra, ele terá o tempo de 3 anos e meio para perseguir o povo de Deus. E esse tempo de 3 anos e meio em que ele estará aqui na terra é o tempo da grande tribulação. Mas depois da grande tribulação, Satanás irá ser lançado no abismo profundo, como diz em Isaías de capítulo 14 e Apocalipse 20. Então, basicamente, meus irmãos, vimos que o diabo ele caiu antes da fundação do mundo, juntamente com seus anjos. Mas após a fundação do mundo, vemos que os textos nos revelam que o diabo ele tem acesso aos céus e ele se achega ao céu diante do trono de Deus para acusar os cristãos. Mas Cristo é o nosso advogado. Contudo, Apocalipse está nos revelando que o diabo ele vai cair do céu na metade da última semana de Daniel, pois ele irá perder a guerra contra Miguel, e quando o diabo cair, ele vai usar a tecnologia de inteligência artificial para perseguir e caçar o povo de Deus. Contudo, vemos que parte das testemunhas de Cristo irão para o deserto, que é um local que é fora da vista da serpente, ou seja, que é fora
da vista da tecnologia de inteligência artificial do diabo, mas haverá uma outra parte de cristãos que não ficarão longe da vista da serpente. E estes serão perseguidos pelo diabo, e estes também terão que dar a sua vida em testemunho a favor do testemunho de Cristo. Mas, após a grande tribulação, o diabo será lançado no abismo profundo, como diz nos profetas, e isso está sendo revelado pelo Apocalipse, porque o Apocalipse é um acoplador, é uma junção, é uma união de profecias, e está nos revelando isto, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, tenham fé e esperança, pois, embora saibamos que muitas coisas ruins vão acontecer no futuro, nós temos que perseverar na palavra de Deus, pois sabemos que no fim, o estado do povo de Deus será bom. E nós seremos glorificados por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.